Vamos iniciar, então, mais um estudo da Joana, terminando o capítulo 9, e nós vamos fazer uma oração para iniciarmos o estudo de hoje. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Só de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Vinícius, bora lá? Então, o amor, né? Isso. O amor propicia compaixão que se gostaria de receber. Caso a situação fosse oposta, diminuindo a intensidade do golpe recebido e anulando-lhe os efeitos danosos. Ela fala sobre a justiça inexorável de Deus, que alcança a todos e propõe a bondade para com o opositor, conscientizando-o, embora indiretamente, de que o mal é sempre pior para quem o pratica. A justiça, por sua vez, jaz esculpida na consciência de cada pessoa, que pode ser anestesiada por algum tempo, jamais, porém, impossibilitada de manifestar-se. O equivocado conhece o seu erro, mesmo quando disfarça, e assim procede porque ele sabe a procedência. Encobrir uma ferida não impede que ela permaneça decompondo a área na qual se encontra instalada. A justiça na consciência impõe reparação do delito e das suas consequências infelizes, induzindo a vítima a que não assuma a postura de cobradores, já que as leis soberanas dispõem de recursos que impedem de contrariar novos quando se corrigem velhos débitos. Não, vamos parar por aí? E aí? Aqui fala uma coisa aqui sobre o exemplo de amar vossos inimigos, né? Quando você tem uma desavença, porque que acontece? Aqui, a pessoa que tem consciência, que tem até conhecimento, eu sei que não é fácil, né? E ela consegue quebrar e não propiciar a vingança ou ódio. Porque no momento que você recebe a ofensa, é muito difícil, muitas vezes a gente vem e tem hora que é complicado porque a gente sente ferido. Só que aqui ele fala algo interessante. Em todo o trabalho que você faz na sua vida, você tem que fazer com amor, com justiça, naquilo que você desempenha seu trabalho. Não é porque você tem uma animosidade que você vai retribuir da mesma forma, na mesma moeda. Então, aqui ele mostra algo muito interessante, que é o seguinte: temos que tomar cuidado quando temos nessa situação, né? E dar o exemplo. Porque o exemplo, muitas vezes, você não precisa cobrar em hora, mas pelo exemplo do seu trabalho, da sua forma, como você faz, você mostra para a pessoa. Então, e outra, é interessante que anteriormente fala que a gente tem que ter noção que tem pessoas doentes também. Nós também, tem hora que nós estamos doentes. Tem hora que nós estamos com cólera, com ira, com raiva, que é normal do ser humano, mas tem hora que a gente tem que pensar e pensar, peraí, tem algo errado aqui. Então, aqui fala muito essa questão, né? A pessoa que é seu opositor, você nunca vai confiar ele sua vida. A confiança é por quê? Com um familiar, com um amigo, né? Alguém que você tem já uma certa intimidade. Agora, o opositor, quando a pessoa tem hora que a pessoa é opositor porque ela quer ser opositora a você, não que você queira ser opositor. Então, você tem que fazer a sua parte. E não é fácil, porque nesse momento a gente falar a questão do perdão, primeiro é o perdão da gente sair dessa faixa vibratória, né? Porque o que acontece? Quando tem uma descarga grande de punhado de coisa acontecendo comigo, eu tenho que pelo menos me perdoar, me amar,
de não ficar pensando 24 horas em coisas, situações do tipo. Isso que é o primeiro passo. Depois eu começo a fazer algo. Se eu conseguir fazer uma oração, já é outro passo. E também não é fácil. Né? Então, são situações que a gente tem que lidar com a vida e tem que dar valor. Porque o que acontece? Tem hora que a pessoa larga toda a vida dela para pensar só 24 horas da situação, tendo família, tendo filho, tendo outras coisas, que também é prioridade. E eu acho que é isso, gente. Eu vejo mais nesse aspecto. Quando ele fala do amor, do exemplo, a gente tem que dar o exemplo naquela atividade que a gente faz fazendo com amor e carinho. E aqui também ele fala muito da consciência, né? Sim. A consciência da gente não adianta. A gente muda de cidade, a gente muda de país, a gente muda de existência e a consciência da gente está ali cobrando algo que a gente fez. Então, a consciência, ela não morre com o nosso corpo, ela continua. Outro ponto também que eu lembrei aqui, que é muito importante. Por isso que eu falo que quando a gente está nessa onda de querer fazer justiça, né, cobrar, a cobrança não é nossa. A cobrança é divina, é da justiça divina. Porque senão, não tem aquela oração que a gente fala, perdoa as nossas ofensas. Deus não perdoa as nossas ofensas? Assim como nós perdoamos, né? Nós temos que perdoar quem tem ofendido. Então, quando eu quebro esse ciclo, eu penso assim, poxa, eu não sou juiz. Isso eu acho muito importante a gente pensar. Eu não sou juiz. Quem é juiz que vai determinar a causa e consequência é só Deus. E a consciência da pior não é só Deus, é a consciência da pessoa lá no finalzinho, em algum momento da vida. E a melhor maneira da gente fazer com que aquele algoz passe a admirar a gente, a melhor maneira é fazer o que o Divaldo fez, como algoz dele, é trabalhar. Isso. Não adianta você xingar seu algoz, não adianta você querer fazer com ele ou qualquer coisa, se não for você, a sua postura, o seu exemplo, é isso que vai fazer ele mudar a maneira, o sentimento que ele tem por você. Que isso aconteceu com o Divaldo e aconteceu até comigo também. E com o Divaldo, que é bem explícito o caso dele, né? O algoz que ele mesmo criou, né, gente? Que a gente sabe. A gente mesmo é que cria. Eles não são algozes da gente por nada. Ah, te acho feio, serei sua algoz. Não. É algo que a gente fez para a pessoa que magoou outra pessoa. O seu é pior do que o Divaldo. O Divaldo era 1, o seu era 7. Aí, o que acontece? Aí, é verdade. Do Divaldo, que a gente sabe. Que a gente sabe, né? Não, mas que perseguia ele era 1. Mas eles foram, graças a Deus. Aí, o que acontece? É o nosso exemplo. Não vamos esquecer nunca, gente, o nosso exemplo. Falaram para mim, enquanto você, e eu não sou santa não, que gente, não pense assim, não. Eu sou um diabo em forma de gente. Mas olha só, falaram para mim, enquanto você estiver na linha reta, nós vamos te ajudar e nós vamos passar a fumaça entre você e eles. E você continua na linha reta para eles verem seu exemplo. Porque senão eles vão te encontrar de novo. E qual que é a linha reta? A linha reta é servir, é trabalhar, e os pensamentos sempre não que os pensamentos da gente não fogem, mesmo se a gente querer, os pensamentos fogem. Então, para a gente manter o pensamento no caminho de Jesus. É fazer a coisa certa, né, para dar o exemplo, e para eles ver que você está fazendo as coisas certas, né? Moralmente falando, né? É isso, a linha reta. Agora, eu estou perdida, Glaucia, então, minha filha. Tá nada, você está no caminho reto. Estou perdida. É só continuar vindo aos trabalhos do centro. Então, mas foi embora, né? Bem raivoso, né, Glaucia? Agora apareceu mais uma. Eu falei, gente, Assim eu não sei para quem que eu falei essa semana.
Ah, não, eu falei, foi pro Lucas. Eu falei, Lucas do céu, os inimigos que a gente tem, dessas encarnações todas que a gente já viveu, menino, dá para formar um batalhão, assim, de soldados que vai à guerra, sabe? Dá para formar, de tanto que tem. No Tanto Evangelho, que a gente foi boazinha, né? Vilma, no Evangelho tem uma oração que chama Oração para os Espíritos Endurecidos. Uhum. Endurecidos? Endurecidos. Começa, Eu tenho que rezar essa para mim mesma também. pega o Evangelho todos os dias e começa a fazer a oração para todos os seus, entre aspas, potenciais perseguidores. Ah, todos esses que E você- aparecem, Você sempre vai eles ver estão que na as minha coisas oração. em um tempo vão mudar. Mas aí você tem que fazer religiosamente, assim. Mas em voz alta. E Uhum. todo dia. Eu fico Você vai ver que vai que daqui a Eles um estão sempre, eu incluo eles sempre no evangelho do lar que eu sempre faço, né? Eles estão sempre inclusos, os que aparecem nas reuniões das terças. Eu sempre peço por eles. Mas essa oração, ela é assim, diferente, interessante. Ela é específica. Eu já li, Não, eu acho eu já li algumas ali no final, né, do evangelho, no final do livro, é né? o final do Evangelho. Eu sempre li, eu já li, É a 76 no Evangelho que eu tenho mas aí. eu tinha esquecido, eu vou ler. Mas é mais difícil para o ser humano, quando ele está desencarnado, para entender as coisas e perdoar, do que quando ele está encarnado. Porque o que acontece? Quando você está encarnado e você foi perseguida por alguém aqui, coisas horríveis que aconteceu, quando você desencarna, a primeira coisa que vem na cabeça de alguns é o ódio, se vingar. Exemplo, esse do Divaldo. A gente mais ou menos sabe o que aconteceu. Você imagine o ódio que ele ficou, né? Então, não é fácil você, desencarnado, você ter calma, lembrar dos estudos, lembrar das coisas e... Mas você sabe o que Não é, é fácil. o Ribeiro? Vou tirar aqui um pouquinho. Sabe o que é, Ribeiro? O espírito, quando ele desencarna, ele não tem essa carne para prender a consciência dele. Então, a consciência fica ali gritando tudo que estava acontecendo, tudo que aconteceu. Mas se eu perdoei, ainda aqui encarnada, quando eu chego de lá, não tem mais problema. Entendeu? Agora, se eu desencarnar aquelas pessoas revoltadas com a vida, nada tá bom. Tudo é difícil. Nossa, minha vida é um caos, nada dá certo, tudo dá errado. Ó Deus, ó Pai. Menino, na hora que você passa para de lá o sofrimento é dobrado. sim, mas eu digo... Entendeu? Agora, vão ter coisas que nós vamos lembrar de outras vidas. Só que o que a gente leva dessa vez agora, Ribeiro? Você já tem conhecimento. Então, quando você tem conhecimento, você pode até revoltar, porque a gente não é perfeito. Pode ser que a gente revolte do lado de lá. Mas vão ter coisas que a gente não vai revoltar, porque a gente já entendeu como é que funciona. Entendeu? Agora, tem pessoas que não buscam, não estudam, não sabem. Sim, mas eu digo... E aí eu vou te falar. Não, quando você falou, quando você está encarnado, eu vou dar um exemplo bem básico, assim, para não chegar numa guerra, né? Vamos pegar uma pessoa que foi casada e sofreu na mão do marido, e aí houve o feminicídio. Sim. Na época agora. Essa pessoa... Vai virar obsessor. Ela vai virar obsessor e não tem, viu? E não tem o que a gente culpar da pessoa virar obsessor, porque é difícil a pessoa esquecer. Menos... Mas tem a hora que a pessoa pode ser que até a postura diferente. Sim, É um outro caso. mas eu estou falando que... São duas possibilidades. Não, sim, mas eu estou falando que a maioria dos casos, a pessoa leva aquela mágoa, aquele ódio junto.
É, É porque difícil. a maioria dessas pessoas que passam por isso Não tem estado de consciência também. Além de não ter consciência, Está preso na energia. ela tá, exato. É tipo assim, normalmente a pessoa que fica presa a esses caras que batem, que judia, que não sei o quê, não tem esse tipo de conhecimento. Porque se a pessoa tiver conhecimento, ela se liberta. Fala o quê? Você não vai fazer isso tudo? Não, cara. Você tá louco? Entendeu? A pessoa se liberta. Começa a ver um amor próprio, alguma coisa assim, Exatamente. né? Mas a pessoa que é ligada a isso, a maioria das vezes, é uma dependência emocional muito grande. Então, eu quero Então, aí, quando acontece do marido assassinar, ela vira obsessor mesmo. Sem dó. Não, mas eu quero chegar que é muito mais fácil e proveitoso nós encarnados rezar e orar para quem Sim. está em dificuldade do outro lado do que para alguém que está aqui no reino de alguma coisa. E esse é o desafio, Ribeiro, Então, também. O encarnar também é difícil. Não, sim, mas eu falo que a dificuldade, ó, eu vou pegar um exemplo da Segunda Guerra Mundial. Vai. Você pega o que os judeus passaram na mão dos alemães. Então, você tinha lá 1 milhão que morreu lá. Pode ser que a metade tinha consciência de ir lá e se libertar. Agora, a outra metade quer pegar os caras, não. Ou quer pegar do outro lado, ou quer pegar eles aqui. Na verdade, Complicado. por isso que até foi falado, eu não sei qual livro. Não faz pergunta difícil, porque eu não tenho essa memória, não. Mas eu ouvi falar que o Hitler, por exemplo, ele foi levado para Plutão exatamente pelo tanto de gente que ele massacrou, entendeu? O tanto de obsessor que ele ia ter. Então, ele foi transferido para outro planeta rapidamente. Ele nem ficou aqui quando ele suicidou. Pelo que eu sei, ele ainda está em estado de coma lá, induzido. Porque se ele acordar, ele não vai... Ele mesmo não dá conta dele. Do que ele fez. Agora, então, ele matou? ele é um caso. Agora, existem milhares de casos, assim. A gente só lembra dele. Existem milhares. Mas eu digo que a gente perdoar é difícil, não é fácil. A gente tem que perdoar, mas que não é fácil, não é. O Lampião também, né, gente? O Lampião. Parece que o Lampião tá na Lua. Oi? Não sei. Na Lua. Não sei que... O Lampião também. Foi, não. Eu conheço a história dele. Eu li um livro do Dr. Inácio. Quando ele desencarnou, certo? Ficou um tempo em regiões umbralinas e um dia ele acordou. E ele, inclusive, descobriu que ele era para ter sido um missionário. Aí, imediatamente, ele tomou aquela consciência e virou um trabalhador de primeira linha para ajudar nas regiões umbralinas, onde ninguém conseguia ir, conseguia ajudar, conseguia fazer as coisas. Ele passou a trabalhar, a organizar, ajudar, e nos livros do Dr. Inácio, ele aparece em várias situações como Irmão Ferreira. Então, quando vocês lerem os livros do Dr. Inácio falando do Irmão Ferreira, é o Lampião. Então, ele não ficou preso na Lua, gente? Então, estou confundindo. Ele ficou nas regiões umbralinas um tempo, e aí, o que aconteceu? Ele tomou consciência de quem ele tinha sido e quem ele deveria ter sido. Olha só, eu tinha vindo. Certo. Ele tinha vindo com uma missão. Porque ele era uma pessoa de um magnetismo muito grande, certo? Uma capacidade de convencimento, até de domínio, muito grande. Ele acordou que seja, ele já começou a fazer alguma coisa e a trabalhar. Sandra, independente do que ele fez, ele era uma pessoa que tinha um bom coração. E ele era uma pessoa íntegra com os conceitos dele, era uma pessoa disciplinada, mas ele tinha umas ideias erradas, mas ele era uma pessoa muito íntegra. Mas você sabe por que ele entrou nessas... revolta. Você sabe por que ele entrou nessas ideias erradas, né? O que fizeram com a família dele, né?
Não, essa história dele desse jeito eu não sei, não. Não que justifique, mas eu pensando no lugar dele, faria a mesma coisa. Coronéis lá que fizeram, lá com a família e coisa, eu faria a mesma coisa. Entrava também. Então, mas ele ajudava muito as pessoas, ele era um cara justo. Teve uma passagem que um dos cangaceiros dele lá, na casa de uma pessoa lá, uma senhora, serviu comida para eles. O cara reclamou que estava muito salgado, ele fez o cara comer um saco de sal. Ele tinha um senso de justiça. Ele era uma pessoa íntegra, muito íntegra, dentro das ideias, dos conceitos dele, sabe? Da forma como ele via as coisas. Só que tinha uma visão um pouco preocupada. Exatamente. Por outro lado, ele tinha a questão de talvez abrir justiça ali social, um massacre, alguma coisa assim, só que como se fosse Robin Hood, assim, se for pensar bem, mas infelizmente que... Mas as ideias eram distorcidas. Vamos dar continuidade na leitura? Para culminar, né? É. Para culminar o seu objetivo, tem ela que ser estruturada na equanimidade e discerne como aplicá-la sem um contributo emocional da paixão de qualquer natureza, porém com a finalidade superior de corrigir sem esforço e recuperar sem maus tratos. O sentimento da equanimidade nasce da razão que discerne e da emoção que compreende, fazendo que o recurso, um método de reeducação, seja o mesmo para todos os impulsos dos seus códigos, não sendo severa em demasia para uns e generosa em excesso para com outros. A sua linha reta de ação abrange na mesma faixa todos os infratores, prodigalizando-lhes idênticos tratamentos. Você sabe o que é essa palavra? Não, equânime. Eu tô Equânime é de igualdade, alguma coisa assim? Equânime, eu estou pensando aqui. Eu pensei mais de equilíbrio mesmo. Seria equânime. Prodigalizando-lhes. Ou prodigalizar? O que é? Eu não sei. Prodigalizar é pródigo, é o filho pródigo, aquele que voltou. Renovar. Pode ser, né? Pode. Tá. É generosidade, está vinculado à generosidade. Equânime, igualdade. Isso mesmo, equânime, É. igualdade. É Estava equilíbrio. buscando o que era igualdade. É a ideia de equilíbrio. Pode continuar. A consciência de amor com equanimidade propõe a paz, que tira as tensões e inspira o prosseguimento da ação. Estado íntimo de harmonia, irradia-se em sucessivas ondas de tranquilidade que se exteriorizam, promovendo a absorção e fixação das energias saudáveis do organismo. O pensamento canalizado para a paz se torna uma onda que sincroniza com a fonte do poder, contribuindo para o entendimento geral e a fraternidade, que é o passo inicial da amor das características. No processo de autocura, o espírito recupera as energias gastas, vitaliza, mediante a ação do pensamento, os fluxos perispirituais e predispõe-se ao resgate pelo amor, sem a intenção de negociar benefícios, antes como a de se tornar elemento útil no concerto social, membrativo do progresso geral e não peso desagradável, quão infeliz na economia do grupo humano onde se encontra. Acho que tá bom, né, pessoas? Pode ler não só tem essa. finalzinho, né? Com o autor da sua recuperação, ele aure na fonte providencial do amor de Deus, as energias santas, saindo das sombras da enfermidade para a luz da saúde, disposto a contribuir decisivamente em favor do mundo melhor de hoje e de amanhã, renovado, esclarecido e feliz. Olha só, o finalzinho é o melhor, né? Renovado, esclarecido e feliz. Gente, aqui fala uma coisa... E aí tem aí embaixo... lê para nós a referência aí que ele buscou disso tudo que ele falou. Tá.
do livro dos Médios, né? O capítulo 28 de Allan Kardec. Vai lá. Vamos lá. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. As imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente obstáculo à sua libertação. Demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na sua razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhe são inferiores em moralidade. Então, aqui ele fala muito sobre o processo de obsessão, né, que resume muito a questão ali, né, de como esse amor, né, quando a pessoa não exerce essa situação, entra num processo obsessivo também. Porque se você não liberta dessa faixa, ou dessa animosidade, tanto encarnado como desencarnado, o que você vai ficar? Preso a outra pessoa, você só vai pensar nela. Quer fazer isso, quer fazer aquilo, você vai ficar... E o pior de tudo é que a nossa engenhosidade da inteligência é fantástica. Começa, vou fazer desse jeito, o cara fez desse jeito, eu vou implicar assim. Eu vou fazer... Olha pra você ter uma ideia. Em nenhum momento a gente pensa assim, peraí, se a pessoa fez isso, o que eu tenho que fazer para poder... Deixa a pessoa agir. Ninguém faz maldade se a outra pessoa não dá importância. Não dá conta, fica sozinho, falando sozinho. Se você der importância, ele vai continuar te implicando, levando. É aquela velha história, né? Quando a pessoa te incomoda, enquanto você deixar ela te incomodar, ela vai continuar fazendo, porque assim, ela percebe que ela consegue te incomodar. Isso. A hora que você ignora aquilo, mas ignorar mesmo, não é sentir raiva, não é sentir desprezo, é indiferente. Pronto, acabou, a pessoa perde a graça, ela não consegue fazer aquilo mais. É igual apelido, né? É igual apelido. Se você reage bravamente, Isso, quanto aí mais pega. você reage, mais pega. Pessoal. Detalhes. Passa. Ou então você falar, afirma, não gostei, se impor, talvez. Nada disso. Nada faz diferença. Quando a pessoa gosta de indiferença. perturbar, É verdade. se você falar qualquer coisa, aí que piora mesmo. Agora, se ela vê que aquilo que ela falou não fez diferença nenhuma. A indiferença é uma arma, nesse ponto, que funciona 100%. E outra, o que eu acho mais interessante dessa lição... Falou, conversar é melhor. Depende da pessoa, se ela tem Olha, receptividade. Deixa eu contar um caso aqui. Meu Peraí, marido é chato só um danado. minutinho. Aí, depende da situação. Depende da situação. Se for uma situação que, assim, é humilhante, é alguma coisa nesse gênero, depois que passar longe de todo mundo, você vai chamar aquela pessoa e falar assim, olha, eu não gostei disso que você fez, eu gostaria que não se repetisse. Combinado? Para mim não foi legal. Se você repetir, as coisas não vão ficar muito boas. Tudo bem assim? Pronto, entendeu? Agora, se você pegar, igual, por exemplo, o tio do Wellington me chama de Nelore. Mas sim, eu falo que é diferente. Se eu for implicar com ele, Porque eu você é branquinha. Não, Deve ser por é porque é marrenta. Você já viu reação de gato Nelore? Eles são altamente agressivos. Meu filho estava mostrando... Não, mas foi isso, não foi isso. Foi porque eu sou branca também. Acho que é porque ela é branquinha, né? Ela branquinha. Porque foi assim, ele foi buscar os meus filhos em casa para ir para a roça. E eu estava lá no banheiro. Fulano pegou isso, fulano pegou aquilo, fulano pegou não sei o quê. E ele nunca entrava dentro de casa, ele sempre ficava lá na porta esperando. E de repente ele entrou, porque ele queria ir no banheiro fazer xixi. Ele deu de cara comigo pelada. E a esposa dele é morena, bem morena, né? Aí ele olhou assim e disse assim, nu, que trem branco! Nelore! E saiu correndo, entendeu? Voltou para trás. Não é Que situação. meu Deus! Aí eu falei para a pessoa, falei, minha senhora da parecidinha. Mas foi isso, você ia contar do seu marido?
Ele gosta de ver, só agora, de uns tempos para cá, que eu consigo perceber que ele gosta de me implicar. Então, o almoço está pronto, ele chega e fala assim, posso comer? E aqui não estava gerando. Está pronto, claro. Esse é um detalhe básico. Aí, no início não percebi, eu falava, pode comer, está pronto. Aí, quando eu vi que era para me cutucar para fazer aquilo. Aí, ele é autoritário. Aí, agora, quando ele fala as coisas, eu falo, sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Aí eu descobri que ele detesta. Aí, a primeira vez, aí ele escutou aquilo algumas vezes, de vez em quando ele fala assim, por que você está falando sim, senhor? Eu falo, você não é o senhor? Aí eu dou uma denelada na relação dele, entendeu? Porque se você descobrir o ponto fraco dele, e trabalhar no ponto fraco dele, ele dá uma reduzida. Eu nunca tinha conseguido fazer com que eu parasse de me enrolar. Aí, quando eu comecei, sim, senhor. Sim, senhor. Aí, de vez em quando, ele sai pra lá, puxando caladinho. Porque eu toquei na mesma, exato, a minha ferida e toca nela. E aí, a minha ferida dele. Aí também, quando eu entendo, por que quando a pessoa faz uma coisa que sabe que te machuca, Não você sei. falou e a pessoa continua te machucando? Eu não compreendo. É só isso que eu queria Sabe dizer. por quê? Eles não compreendem. Sabe por que a pessoa continua? Porque isso é uma forma de prazer. Pois é, Mas deve não é ser normal. alguma coisa assim. Não pode ser, porque prazer é dor. Até ele entender que isso não é normal, ele continua fazendo. Já viu que as pessoas começam a tirar sarro de você? E aí ela vai rindo, ela vai dando. Aquilo é Até da prazer. briga, né? Até da briga. Exatamente, é prazer. É, porque tem que ter um sentido para a pessoa. É. Se ela não gostasse, ela não fazia. É porque é a pessoa, verdade. quando ela não tem coragem de falar, ela tira sarro falando aquilo que ela não tem coragem de falar diretamente. Também. Por exemplo, existem pessoas que, para falar o que precisa ser falado, precisa beber. Tem coragem. Não tem coragem de falar a plantação. Uai. Então, assim, e aí a gente que tem coragem de falar Tem um problema. enquanto a gente está sã, entendeu? Aí a gente é grosso, mal educado, Eu não preciso nem beber. né, pra falar. Clécio? Eu não bebo, não? Não, eu tô falando a gente que fala quando você tá sã. Não, mas já fui vítima de pessoas. Eu nunca bebo, então tem que falar que eu bebi. Então, assim, Ele é desabafo. qual a razão? E por que a pessoa não pode falar enquanto ela tá sã? Entendeu? Porque precisa de alguma coisa para dar coragem, né? Vai tabelado, Aí vai de criação, Vai de mágoa também. vai de mágoas que a pessoa guarda. Ou às vezes depois falar assim, não, eu estava bêbado, não lembro. Eu Aí falei que você estava não entendeu bêbado. nada. Talvez uma desculpa. Só que o ser humano, para falar besteira, ele não pensa duas vezes e precisa beber. Agora, para ele falar assim, eu te amo, essas coisas, não fala. Não tem coragem. Fala coisa bonita. Você tá bonita hoje, nossa. Aí não tem coragem, Exatamente. né? Tem que dar um copinho ali. A cachaça só dá coragem para falar aquilo que não Você tem coragem de falar. aquilo que não presta, na maioria das vezes. Porque se for para dar um elogio, nem bêbado consegue. Outra coisa que E o bêbado nunca dá boas conselhos. Nunca apoia o outro. Olha, eu passei por uma coisa que foi assim, ó. Eu falei para minha mãe, não conta para essa pessoa, que ela vai contar para a outra quando não quer que saiba agora, porque eu quero contar para ele pessoalmente. Foi a mesma coisa de falar assim, conta. Aí ela falou para essa pessoa virou para mim e falou assim, era sobre a gravidez da Yasmin na época. Nossa, você é tão nova. Ela já tinha bebido umas latas. Faz assim, vai viver sua vida. Você me dá ela, eu cuido, ela nem precisa saber que você é mãe dela. Aí eu olhei para ela assim, falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu já fui dada para alguém cuidar.
Essa daqui vai comigo até para debaixo da ponte. Não dou, não vendo, não empresto. Ela é minha filha, meu filho, sei lá, porque na época eu não sabia. Então, você cuida das suas filhas, porque você já tem 2. E a minha, você deixa aqui comigo. Não pedir sua opinião. Não dá vontade de pular no pescoço? O que ela fez? Chegou na casa dela, ligou para outra que eu não queria que soubesse a distância. Ainda falou assim, sabe o que a fulaninha fez? Ela está grávida. Aí a outra que recebeu a notícia falou assim, nossa, do jeito que você falou, achei que a mamãe tinha morrido. É só isso? Aí ela falou assim que deu vontade de socar, só não socou porque estava via telefone, né? Muito distante. E aí, logo em seguida, essa pessoa me ligou. Olha, tá tudo bem, eu não vou fazer. Eu morava na casa dela na época e ela falou assim para mim, eu não vou fazer nada contra você, se você tá com esse medo, porque a outra ainda foi falar que eu tava com medo. Então, assim, esse tipo de situação coloca a gente num lugar muito ruim, né? Porque aí depois ela falou assim, não, eu estava bêbada, mas essa não foi a minha intenção. Foi a intenção, sim. Entendeu? Ela só falou, ela só teve coragem de falar aquilo para mim porque ela estava bêbada. Porque se ela não tivesse bêbada, ela não teria falado. Ela libera a censura, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente tem que fazer com essas pessoas? Primeiro, orar para elas. Segundo, Não compartilhar. não, Segredo de mais de um. Não é segredo. e assim, né? A história só ia se repetir se eu tivesse concordado com isso. Então, quer dizer, eu fui entregue para essa família, que eu ia entregar minha filha para outra. Ué, que isso? Isso não ia acabar, não? Esse negócio de conversar, de desabafar, né, a gente precisa muito, mas é muito sério, porque eu aprendi uma coisa, assim, eu tenho uma melhor amiga, eu conto tudo para ela, só que a minha melhor amiga, ela tem uma outra melhor amiga que não sou eu, aí ela conta para a melhor amiga dela, e aquela tem uma outra também que eu nem sei quem, aí quando você vê, já saiu tudo onde você não queria sair. Não, eu converso com Deus agora, a maioria das coisas. Quando eu converso com espiritualidade, eu não falo nada, às vezes me dá resposta, mas eu não falo para ninguém. Vocês viram uma coisa, só complementar que eu achei muito interessante, para vocês terem ideia. E tem hora quando a gente está desequilibrado, eu acho muito interessante, vai falar da equanimidade. Eu acho que é isso mesmo, fala, né? Equanimidade. O que a gente faz quando está desequilibrado? Porque tem hora que a gente está desequilibrado. Eu dei. Eu estou sempre. Você vai procurar o quê? Até falar a palavrinha mágica aqui. O que a gente vai procurar? Deus, Tranquilidade, a paz, não é? Sim. E isso que eu fico pensando, até no centro, de quando o pessoal vem, tem hora que a pessoa está precisando, né, de receber um tratamento mesmo, uma paz, um momento você falar assim, quero ficar em paz, estou cansado de tudo isso, dessas confusão, porque uma hora a gente precisa de paz para raciocinar, a gente precisa de paz e tranquilidade para poder tomar uma decisão lá na frente, com aquela pessoa que você não encarna quando encarnar, desencarnado você tenta livrar, é só energia, ou a intuição, ou pensamento furadinho, né? Agora, encarnado, você também tem que ver que atitude você vai tomar, como você vai tomar, mas uma hora você precisa de paz. Porque muitas vezes, uma hora, um pouquinho, sair daquilo. Se a gente não consegue sair daquilo, a gente vai sofrendo com nós mesmos, a gente paga preço. É isso, se a gente fosse levar tudo a pé da letra, entendeu? Hoje era para mim ter um ódio mortal dessa pessoa. Porque não foi só isso que ela falou. Teve outras coisas. Teve outras coisas. Então, o que a gente tem que procurar? E aí que está o grande segredo de tudo. É pensar por qual motivo? Por qual motivo que essa pessoa passa por isso? Por qual motivo que a pessoa faz esse tipo de coisa? Será que realmente o problema sou eu? Porque a gente tem que enxergar isso também. Porque às vezes a gente fica assim, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano não sei o quê, fulano não sei o quê. E eu fiz o quê para merecer isso? Isso. É o que a gente faz.
E aí a gente quer buscar a paz, uma paz que a gente ainda não é capaz de ter. Igual, Às vezes a gente não é capaz de ter essa paz. não, sim, mas alguns momentos dá para você entrar. Eu sei que outros momentos vão tirar a sua paz. Só que uma coisa é séria, ninguém controla, ninguém consegue. Se a pessoa pode tentar o que for, mas se você quiser ficar em paz, você consegue. Porque ninguém, igual, por exemplo, pode ser o obsessor que for. Se você deixar o obsessor ir a fundo, vamos pensar no desencarne. Vamos pensar no dois, hein? Tanto encarnar como desencarnar. Se você deixar a pessoa entrar na sua vida de forma tão íntima, de uma obsessão vira possessão. Vira. Agora, o encarnar também. Se a pessoa ficar na sua orelha 24 horas aí, porque a gente sabe que tem gente que fica quase manipulando a pessoa e a pessoa vira fantoche. Vira também. E aí, ou seja, perdeu a paz. Você perdeu aquela vontade de você tomar as decisões. As decisões, a responsabilidade da vida, cabe só uma pessoa. Mas o obsessor encarnado do encarnado é pior do que o desencarnado do encarnado. Sabia? É lógico, existe os obsessores encarnados, né? É pior. É aquele calinho seu que fica ali. Te ligando, te tormentando, E a gente, manda o WhatsApp toda hora. Eu não mando, o não. encarnado Deus que manda. e o encarnado que obsedia o desencarnado é pior ainda. Pior ainda. Gente, vamos encerrar? Você quer comentar alguma coisa, Glaucio? Não. Vocês querem Ó, então, vocês querem comentar alguma coisa? Eu quero. Conte. Você falou alguma coisa do conhecimento. Certo? Sim. Quando a pessoa. Espírito, vamos pegar um exemplo assim mais fácil. Lê, vê, estuda, procura pensar, analisar, meditar sobre a lei de causa e efeito, ou ação e reação, certo? A pessoa está com as rédeas da vida na mão, Exatamente. para poder reagir. Com certeza. Isso é fato. Você quer perder o medo? Você quer se desligar de um obsessor? Estude. Aprenda. Tenha conhecimento. Conheça a ti mesmo. Além do autoconhecimento, é colocar em prática. Porque não adianta nada a gente ficar aqui estudando, entendeu? Ah, não, paciência, amor, não sei o quê. A hora que a pessoa faz as coisas com você, você fala assim. Resolveu o quê? Você estudar? Aí hoje as pessoas falam para mim, nossa, você tá tão diferente. É trabalho de formiguinha, né? Eu só respiro. Melhorou, viu? Ele xingava 3 vezes, agora só xinga 1. Alguma coisa, Bia, Ó, semana que vem, então, a gente vai começar o capítulo 10, que chama Terapia Desobsessiva. E aí, estão preparados para a porrada da semana que vem? Eu queria pegar para aprender o que você falou. Não, eu queria aprender. Então vai aprender, né? Aqui não. Isso que eu ia falar, que eu queria ver. Ai, fique isso. Tem uma Gladys, faz a oração final para nós. Eu juro. Você dá conta? Gente, Oi. vocês estão ouvindo falar, não tem nada a ver com estudo, mas assim, tem, né? Que o menino lá de São Paulo, de 13 anos, o Arthur, estão cogitando que ele é a encarnação de Kardec. Vocês acreditam nisso? Que ele seja, Como é mas que é? Você viu a inteligência do menino em relação aos conhecimentos da espiritualidade? O Arthur, o menino que lê alma, lê aura, de lá de São Paulo, De de 13 anos. repente, Estão de cogitando que ele seja a encarnação de Kardec. eu não sei. Pode fazer Não sei oração. porque Eu vi normalmente ontem, eu não tinha visto ainda. Eu vi ontem na televisão, estão cogitando essa possibilidade.
Então, porque eles falam que Kardec, o Chico, reencarnação de Kardec, né? Eu não sei, porque assim, quem ia reencarnar, na verdade, é o Emmanuel. Emmanuel reencarnou. E aí esse pode ser outro espírito, mas eu não acredito que seja Kardec, não. O Emmanuel hoje Depois vocês coloquem lá no YouTube o menino que lê aula. Nossa, ele tem um conhecimento em relação à espiritualidade, ele faz processos de cura com energia e ele deixa bem claro que tem que seguir as orientações médicas, que ali é um processo de cura com energias. E, nossa, vocês precisam ver. É o conhecimento do menino. Eu tenho a sensação que o Emmanuel é aquele menino que... Vocês já viram o japonesinho no YouTube? Eu também Do estado de São Paulo? O japonesinho, o jovem, né? 28 anos, eu sigo Ele no Instagram. Nossa, o que é aquilo? De uma maneira... Eu acho que é Eu também acho que é ele. Mas vamos encerrar. Nós vamos encerrar. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui todos presentes nesse estudo. É uma grande oportunidade, aprendizado que todos estão tendo neste momento aqui. E possamos levar esse conhecimento para o nosso dia a dia, sempre que vier as dificuldades, né? Fazer o que o Edson sempre ensinou também, que é a irradiação, que ajuda muito, e as orações, que hoje tem que ser a cada minuto, pode ser assim, está difícil para algumas pessoas, e não só para essas pessoas, para todos nós. Então, agradecer esse momento, que é o conhecimento que a gente traz na vida, e para a nossa vivência nesse mundo que estamos agora, nesse momento. E assim, agradecer a essa casa, a todos, a espiritualidade amiga dessa casa também. Vamos encerrar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrar-nos de todo mal. Que assim seja. Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Tchau, até a semana que vem. Isso.